Eurodólar em final de semana. Este vídeo não é nenhuma recomendação de investimento, mas sim a partilha de um breve estudo técnico e fundamental com vista ao nosso lema, que é formar e informar. Ora, muito bom dia, bem-vindos a mais um comentário diário ao Eurodólar. Isto em mais uma sexta-feira, o último dia da semana e em dia de non-farm payrolls. Ontem tivemos, tal como eu tinha previsto de alguma forma, um dia de consolidação, portanto com pouca volatilidade, aliás, como vemos por aqui, sempre ali à volta dos 1,04, ligeiramente abaixo de 1,04, chegou aqui assim ainda a vir abaixo, aqui à volta dos 1,0360, mas não passou disso, ou seja, um dia realmente com muito pouca volatilidade. Hoje, o dia já não me parece que seja assim tão pouco volátil quanto isso. Vamos ter os non-farm payrolls, o mercado está à espera de cerca de 170 mil, no mês passado, baixando do mês passado 256 mil, isto nos o número de novos postos de trabalho criados pela economia norte-americana. A taxa de desemprego deverá manter-se nos 4,1%. Portanto, isto de facto é aquilo que o mercado está à espera. Um número pior que este, ou seja, um número abaixo destes 170, 160 mil, vá lá, ou a taxa de desemprego acima dos 4,1%, poderá criar aqui assim algum recuo no eurodólar, recuo no sentido de novos ganhos do eurodólar, novas perdas do dólar. Isto porque o dólar tem vindo um pouco aqui a recuar depois desta história toda das tarifas, a abrandar. A situação com a China parece estar enlumbrando. Em princípio, as taxas impostas pela China em retaliação por aquelas impostas pelos Estados Unidos vão começar na segunda-feira. Não parece que hajam grandes conversações. Se as houver, provavelmente também vamos ter o euro-dólar a subir, ou seja, mais perdas do dólar. Por outro lado, na parte do dólar forte, tivemos ontem Scott Bessent, o novo secretário do Tesouro, a reiterar uma política de dólar forte na administração Trump, e portanto isso aqui é a parte que leva o dólar em altas. Isto relativamente aos Estados Unidos. Já na parte da Europa, o que já vimos hoje, o Philip Lane, o economista-chefe do BCE, e Luís de Guindos, a continuarem a apontar para a continuação de quedas de cortes na taxa de juros. Portanto, isto leva de alguma forma aqui a pressões sobre o euro-dólar, e enquanto ontem, por exemplo, Olli Rehn, o governador do Banco Central da Finlândia, teve uma frase peculiar que dizia que não devemos restringir a nossa liberdade de ação por causa de um conceito teórico. Isto provavelmente tem a ver com o artigo sobre taxa neutra que deverá ser conhecido hoje por parte do Banco Central Europeu. O último dava uma taxa neutra entre 1,5 e 2. Pensa-se que esta poderá vir um pouco mais alta, 1,75 a 1,85, e isso poderá continuar aqui a suportar o euro, ou mesmo a levar o euro um pouco mais acima. Isso em termos desta situação das taxas neutras do Banco Central Europeu. Outra situação ainda, e isto tem a ver ainda com os Estados Unidos e com os non-farm payrolls, é que hoje vamos ter, digamos, uma revisão dos números do ano de 2024. O ano passado, os números do ano anterior foram revistos bem em baixo. Se acontecer a mesma coisa este ano relativamente ao ano de 2024, poderemos ter aqui assim então um impulso no euro-dólar, ou seja, pressões sobre o dólar. Portanto, apesar de tudo indicar, e temos aqui assim
agora já na parte mais técnica, tanto o MACD como o RSI neste gráfico semanal a continuar a manter esta tendência descendente. Esta vela desta semana, que está bastante positiva, poderá inclusive ficar um pouco mais positiva. Vamos ver até que ponto é que poderemos ir no dia de hoje. Isto, portanto, com todas estas indicações, ou seja, temos aqui várias indicações que poderão levar o euro-dólar mais acima durante o dia de hoje. Vamos ver isto em mais pormenor nos gráficos de mais curto prazo. Começamos pelo gráfico diário. O preço encontra-se aqui à volta dos 1,04, uma vez mais, aqui muito perto destes tais 50% Fibonacci deste movimento. Ontem tivemos então aqui a tal situação em que ele veio um pouco mais abaixo, mas reparem que foi um dia bastante ligeiro em termos de volatilidade. Aqui também bastante flat, tanto no MACD como no RSI, sem dar grande indicação para onde é que o par estará neste momento em termos de tendência, portanto a manter, digamos, em termos técnicos, aqui há alguma consolidação do preço. Eu não acredito, eu sinceramente acredito mais que hoje o preço vá efetivamente ter aqui assim alguma direção com todas estas situações que temos aqui hoje, que são muitas. Eu acho que hoje temos tudo para que haja alguma volatilidade. Vamos ver se há ou não. Para já, aqui, tal como ontem eu tinha acabado de dizer, tivemos aqui esta consolidação a estes níveis, entre os 50% e os 61,8% Fibonacci deste tal movimento aqui assim, em que mais uma vez tanto o MACD como o RSI mostram a falta de direção no momento, ou seja, não estão a dar nem um momento positivo, nem um momento negativo para o par. O mesmo acontece de alguma forma no gráfico a uma hora. Aqui no gráfico a uma hora vou-me deter mais por este mesmo gráfico. Eu acredito que possamos continuar com este tipo de movimento até que alguma coisa comece a aparecer, nomeadamente estas notícias da taxa neutra do BCE e principalmente dos non-farm payrolls. Ora, a taxa neutra do BCE, como eu digo, provavelmente dá aqui assim algum ímpeto ao dólar positivo e acredito que possa vir aqui assim testar esta tal área de resistência que eu tenho vindo a apontar aqui entre o 1,0435 e os 1,0465, ou seja, onde fizemos já o máximo, onde teve já o máximo desta semana, aqui assim, quando veio a 1,0442, eu acredito que isso possa suceder, caso haja então a tal saída mais acima, mais alta dessa taxa neutra. Poderemos ter novamente aqui um movimento em baixo até conhecermos os dados do emprego, os dados do mercado de trabalho norte-americano, e eu acho que aí é que está a situação principal, ou seja, se eventualmente tivermos um mau dado, ou seja, se tivermos uns non-farm payrolls bem abaixo daquilo que estamos à espera, portanto aqui eu acho que a grande maioria está entre os 160 e os 170 mil, portanto se tivermos qualquer coisa abaixo, tipo nos 140, 130, 120 mil, eu acredito que o par não só possa testar estes níveis, como rompê-lo e vá um pouco mais acima. Vamos ver se vai ficar ou se vai mesmo voltar aos tais 1,05 e ao máximo do mês, máximo do ano, a 1,0533, que é esta linha que temos aqui assim. Caso haja um bom número dos non-farm payrolls, eu acredito que voltemos aqui assim a um teste a estes níveis, eventualmente, portanto este é o tal nível de 1,0340, 1,0360 que tem estado a dar suporte ao par. Se este partir, portanto temos aqui os 1,0270, 1,0280, que também é a área que nós temos vindo a demarcar, que provavelmente poderá aguentar o par no dia de hoje. Atenção, quando eu falei dos non-farm payrolls,
acima e abaixo daqueles níveis entre os 160 e 170 mil, temos de ter em consideração ainda que nessa mesma altura vão sair as tais revisões do ano passado. Se essas revisões forem feitas muito em baixo, tal como aconteceu o ano passado, aí a pressão para o euro-dólar ir mais alto é ainda maior, ou seja, mais pressão sobre o dólar, mais perdas do dólar e, portanto, maior probabilidade de voltarmos a ver o euro-dólar aqui a 1,05, talvez a 1,0533, o tal máximo do ano, que eu honestamente logo no início da semana nunca esperaria ver, mas tendo em consideração o price action que tem vindo a suceder e sem mais no meio disto tudo, sem mais pressões da parte de Donald Trump de forma a criar mais ganhos no dólar, provavelmente podemos continuar com esta correção do euro-dólar em alta, ou seja, do dólar em baixa, essencialmente. Bom, eu creio que não me esqueci de nada relativamente a hoje. Já temos muita coisa, temos várias variáveis aqui a colocar e não nos podemos esquecer que temos sempre a variável geopolítica que tem sido a administração Trump. Portanto, a qualquer momento podemos ter uma pequena grande revelação que acabe por retirar toda e qualquer teoria que nós possamos ter sobre o par do euro-dólar. Mas, como sempre, isto é apenas a minha opinião, não constitui nenhuma recomendação de investimento. Eu, por mim, espero que todos tenham um excelente dia, bons negócios, um excelente fim de semana e segunda-feira cá estarei com mais um comentário diário ao euro-dólar. Até lá!